Bom, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre propriedades coligativas e hoje nós vamos para a resolução de algumas questões. Estou pegando algumas questões da internet para a gente analisar aqui. Questão 1, vou marcar para que vocês possam acompanhar. Diz o seguinte: os médicos aconselham as mães a dar soro caseiro para os filhos quando estes estão com diarreia ou vômito, pois isso faz com que o organismo das crianças perca muita água. Para fazer soro caseiro, a mãe mistura em 1 litro de água fervida 1 colher de chá de açúcar e meia colher de chá de sal. Por que é importante seguir exatamente essas medidas? Sendo direto, a resposta é porque essa solução ela deve ser isotônica. As concentrações dessas substâncias devem ser as mesmas da célula ou das células da criança, dos fluidos e dos líquidos no organismo dessa criança, ok? Porque se a concentração for alta em relação ao organismo, então nós estamos falando de uma solução hipertônica, né? E os fluidos, os líquidos nas células da criança é hipotônica em relação à solução, então vai haver a saída da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, no caso a solução, né? Então a célula ela vai murchar, né? Isso vai atrapalhar o funcionamento da célula, ok? Ou pode acontecer o contrário, né? Nós prepararmos aí uma solução hipotônica em relação à célula, né? Que seria hipertônica. Então vai haver aí o fluxo de água da solução, que é hipo, para a célula que é hipertônica, ou seja, tem a concentração maior. E essa célula ela vai inchar até estourar, uma vez que o soluto, essas substâncias, elas fluem do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, se a solução tiver uma concentração menor, vai acontecer esse fluxo para dentro da célula, ok? Então, é importante que sigamos essas medidas porque a solução deve ser isotônica, tem concentrações semelhantes, não vai haver essa transferência de água aí indesejada para a célula, ok? Letra B. Que propriedade coligativa está relacionada com esse processo? Bom, esse processo em que nós temos aí a passagem da água, né? De um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Nós dizemos que é o processo de osmose, né? É um processo sem gasto de energia, onde a água flui nesse sentido aí, do menos concentrado para o mais concentrado. Daí a importância dessa solução ser isotônica, ter concentração igual aos fluidos ou líquidos aí do corpo da criança. Para não haver essa perca de água ou esse processo de absorção de água pela célula. Ok? Vamos para a questão 2, né? As propriedades coligativas explicam uma série de fenômenos que observamos no cotidiano. A respeito desse assunto, julguem os itens. A gente vai julgar se é verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Quando colocamos gelo dentro de um copo e colocamos sobre a mesa um dia quente de verão, a água que aparece na superfície externa do copo deve ser o fenômeno conhecido como osmose. A gente sabe que esse fenômeno de osmose não tem nada a ver com esse processo. Esse processo descrito nesse item é um processo físico da água, né, mudança de estado físico da água, e que nesse caso nós estamos falando da liquefação da água, né? Então você coloca gelo dentro de um copo, né? E esse gelo no copo ele está em contato com o ar que circunda esse ambiente. E nesse ar a gente tem o vapor de água, né? Então o vapor de água vai, como tem a temperatura maior, perder, de certa forma, transferir essa energia na forma de calor para o copo com o gelo dentro, né? E quando a gente sabe que o vapor de água perde energia na forma de calor, acontece o processo de liquefação ou condensação, que é o processo inverso ao processo de vaporização, ok? Então esse aqui é um item falso.
O item B, ao dissolvermos em água do mar um pouco de açúcar, a pressão de vapor da água diminui. A gente sabe que pela adição de qualquer soluto fixo, que a gente diz que é o soluto não volátil, a gente causa uma diminuição realmente da pressão de vapor, mesmo a água já tendo algum soluto. Se eu adicionar mais, então eu vou aumentar ainda mais esse efeito coligativo, diminuindo ainda mais a pressão de vapor. Então o item B é verdadeiro, ok? O item C, a adição de aditivos na água de refrigeração, provavelmente de motores, né? De veículos aí, automotivos, torna possível a diminuição da temperatura dos sistemas. Qualquer aditivo que você colocar na água, você causa mudança em certas propriedades dela. Por exemplo, você causa a diminuição da pressão de vapor dela, a elevação da temperatura de ebulição da água e o abaixamento da temperatura de congelamento, tá bom? Então, torna possível sim a diminuição da temperatura dos sistemas. Nós dizemos que esse é um item verdadeiro também. No item D aí, em certas regiões do interior é comum salgar pedaços de carne, pois em presença do sal, por osmose, a água atravessa a membrana celular desidratando o alimento. Então nós estamos falando aqui nesse item do fenômeno de osmose, que é justamente esse, né? A passagem da água por uma membrana semipermeável, tá bom? De um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. O meio menos concentrado aqui é o pedaço de carne, que vai ter uma concentração aí menor em relação ao sal que você vai colocar na carne. Então a água vai fluir da carne para o ambiente externo, porque o ambiente externo a externo tem uma concentração maior aí no caso de sal, ok? Então o item D também é verdadeiro. O item E, ao nível do mar, os sucos congelam a temperatura inferior a 0 graus Celsius. Então a gente está falando de uma propriedade coligativa, né? Que é a crioscopia, tá bom? Então se você adicionar aí um soluto fixo, SF, tá bom? Em qualquer líquido, isso causa o efeito crioscópico, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, ok? Que a nível do mar será menor que 0 graus Celsius. Quanto mais você adiciona soluto fixo aí a essa solução, menor será a temperatura de congelamento. Então esse também é um item verdadeiro. Os sucos congelam a temperatura inferior a 0 graus Celsius, estando a nível do mar. O item F aí, os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição da água no seu interior é maior. Correto. Então, o efeito da pressão, ele eleva essa temperatura com que a água vai ferver, ok? Então, se a água vai ferver a mais de 100 graus Celsius, então o cozimento do alimento será mais rápido, porque nós estamos falando de um cozimento a mais de 100 graus Celsius. Ou seja, a água a nível do mar ferve a 100 graus Celsius. Então, se você tem um alimento cozinhando a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, então nós temos o cozimento mais rápido, tá bom? Então, esse item também é verdadeiro. Vamos para o último item, né? Ao nível do mar. Se você aquecer um recipiente contendo café preparado, o líquido entrará em ebulição a temperatura superior a 100 graus Celsius. Nós temos um líquido aí com um soluto, no caso o café preparado, né? O café solúvel ou não. E nós estamos preparando uma solução. E a nível do mar, que é o que está sendo considerado aqui, a gente sabe que se você adiciona um soluto fixo, né, a um líquido, você causa uma elevação na temperatura de ebulição. Ou seja, esse líquido vai ferver a uma temperatura maior que 100 graus, estando ao nível do mar. Então, item G também é verdadeiro. Terminamos a segunda questão, vamos para a terceira questão. Um aluno viu no noticiário que nos países frios como Estados Unidos, Canadá e países europeus, a prática de adicionar aditivos, nós temos mais uma vez a adição aí de um soluto fixo, especiais a radiadores de
automóveis é bastante comum, pois esses aditivos alteram algumas propriedades físicas da água. Que alterações podem ocorrer com as propriedades físicas da água? A gente viu que vai haver um abaixamento da pressão de vapor, baixamento do PV, tá bom? A gente viu que vai haver um aumento da temperatura de ebulição, que é uma propriedade coligativa que nós chamamos de ebulioscopia, que vai haver também um aumento da pressão osmótica, PO. A pressão osmótica, para parar a osmose em uma solução assim, terá que ser maior. E a gente viu que vai haver um abaixamento da temperatura de congelamento, que é o efeito crioscópico. Okay? Então, esses são os efeitos que a gente pode observar pela adição desses aditivos especiais aí nos radiadores, tá bom? A diminuição da pressão de vapor, elevação da temperatura de ebulição, elevação da pressão osmótica e o abaixamento da temperatura de congelamento, ou seja, se está a nível do mar, vai congelar em temperaturas menores que 0 graus Celsius, no caso aí, essa água aí nos radiadores. Vamos para a questão 4. As propriedades coligativas das soluções dependem. Vamos observar aí do que dependem as propriedades coligativas. Nós já vimos esse assunto, vamos apenas revisar. A pressão máxima de vapor? Não. A pressão máxima de vapor é um efeito que o líquido tem, normalmente, e que pode ser alterado pela adição de um soluto fixo. A gente sabe que o que ocasiona esses fenômenos físicos é a adição de um soluto fixo. Depende da natureza dessas partículas dispersas na solução? Não, pode ser tanto iônico como molecular, então descarta também o item B. Depende da natureza do solvente somente? Não depende somente da natureza do solvente. Pode ser água, pode ser acetona, pode ser álcool. Cada um terá propriedades específicas, né? Cada um terá, por exemplo, a pressão de vapor, mas que a adição de um soluto fixo vai causar, da mesma forma, o abaixamento de alguma propriedade, a alteração de alguma propriedade. Depende do número de partículas dispersas na solução? Sim. Esse é o item D. Então, as propriedades coligativas elas dependem exclusivamente das partículas do soluto, que pode ser iônico, por exemplo, sal de cozinha, ou molecular, por exemplo, açúcar. Depende da temperatura de ebulição do líquido? Não. Nós estamos falando da propriedade coligativa, ou seja, a alteração da propriedade pela adição de um soluto fixo. Então, descarto também o item E. Questão 4, resolvida. Essa questão 5 é uma questão interessante, pois ela traz um gráfico para a gente analisar. Considere o gráfico, no caso esse gráfico aqui com os dois eixos. Da pressão máxima de vapor, eixo das ordenadas, eixo Y. Em função da temperatura para um solvente, nós temos a temperatura para um solvente, eixo das abscissas, eixo X. Solvente puro e para uma solução desse solvente. Ele não especifica, pode ser água ou não. Contendo um soluto molecular não volátil. Então esse soluto molecular, ele tem que ser um soluto que a gente chama de fixo. Ok? A seu respeito, podemos afirmar, nós temos duas curvas aí, né? Que a curva A representa a solução. Então, pessoal, mais uma vez recapitulando, nós temos aí um gráfico da pressão máxima de vapor em função da temperatura. Cadê aqui? Temperatura para um solvente puro e para uma solução. Tá bom? Nós temos aí a pressão de vapor em função da temperatura. Se eu pegar aqui uma temperatura a essa altura aqui, vou mudar aqui a cor do... Eu vou chamar de temperatura 1, né? Vamos observar que eu tenho aqui uma pressão de vapor, tá ok? Para essa curva B. E uma pressão de vapor para essa curva A. Observamos que a pressão de vapor para a curva A ela é bem menor, né, em relação à curva B. Olha a diferença aqui, ó. Tá ok? As diferenças aí observadas no eixo da pressão. Então, claramente, a pressão de vapor de A é maior do que a pressão de vapor de B para uma dada temperatura. Se eu fizer em outro momento aqui, deixa eu mudar a cor da nossa canetinha. Uma temperatura 2, T2,
eu vou observar que eu tenho uma pressão de vapor para a mesma temperatura, né, em B, e eu ainda vou ter uma pressão de vapor ainda maior em A para essa mesma temperatura. Então esse é um padrão que se mantém. Isso significa o quê para a gente? Se a adição de um soluto molecular, um soluto fixo, causa o abaixamento da pressão de vapor, então a curva onde vai ser observado esse fenômeno é a curva B. Então a curva B está relacionada à solução e a curva A está relacionada ao nosso solvente. Ok? Então a curva A representa a solução? Não, ela representa o solvente. Bom, a curva A representa o solvente? Sim. A curva A representa o solvente, pois a pressão de vapor é maior. A curva C ou a curva B representa o solvente? Não, a curva B representa a solução. Descarta. Letra D, a solução apresenta pressão máxima de vapor maior que o solvente? A solução apresenta pressão de vapor menor que do solvente. Então, descarta. Letra E. Ambas as curvas numa mesma temperatura apresentam a mesma pressão de vapor. A gente acabou de ver que não acontece isso, né? Elas apresentam pressões de vapores maior. É diferente, corrigindo, né? A solução sempre vai apresentar uma pressão de vapor menor que o solvente puro. Então, resolvida aí também essa questão. Questão 5. E para finalizar, questão 6, né? Comparando-se os pontos de congelação de 3 soluções aquosas diluídas, né? Nitrato de potássio, sulfato de magnésio e nitrato de cromo, de mesma concentração em mol por litro. Então, isso é a concentração molar, né? Quantidade de mol por litro. Esse é um assunto que vamos ver depois. Verifica-se que nós temos alguns itens aí para julgar, né? As 3 soluções têm o mesmo ponto de congelação. Vamos analisar. Os pontos de congelação decrescem na mesma ordem, ou seja, diminuem na mesma ordem. Vamos analisar. Letra C, a solução de nitrato de cromo tem ponto de congelação mais baixo que as soluções dos outros 2 sais. Vamos analisar esses itens aí. Então, o que é que acontece? Nós temos sais aí. Quando nós misturamos ele na água, para formar essa solução aquosa, né, que está descrita na situação, e nós temos o seguinte, ó, que essa primeira aqui, o nitrato de potássio vai sofrer um processo de dissociação, né, dissociação iônica, formando aí o cátion potássio mais concentração de 1 mol, né, mais o ânion nitrato, também com a concentração de 1 mol. Então nós temos aí uma solução aquosa com 2 mol para o nosso nitrato, ok? Vamos analisar para os demais aí. Tem 1 mol do sal aqui, quando é misturado na água, formando uma solução aquosa, dando origem a 2 mols aí, 1 mol do íon potássio e 1 mol do íon aí do ânion nitrato, ok? Vamos analisar da mesma forma para o nosso segundo sal aí, que é o sulfato de magnésio. Vou mudar a cor da canetinha para a gente diferenciar. Então, esse sulfato aí, magnésio, ele também passa por um processo de dissociação, né? Então, eu vou ter 1 mol aqui, 1 mol por litro, formando aí o cátion magnésio, né? Mais o nosso ânion sulfato, 2 menos aqui é mais 2. Então, com concentração também de 1 mol por litro, mais 1 mol por litro, formando aí 2 mol igual ao nosso nitrato de potássio. Bom, então, até agora, eles estão equiparados aí, ok? Vamos fazer agora para o nosso último sal aí, o nitrato, né? Vamos mudar a cor da caneta também para diferenciar. Então, o nosso nitrato de cromo, ele passa também por um processo de dissociação, né? Onde eu vou desmembrar aqui
o cátio cromo, mais 3, né, concentração de 1 mol por litro, né, foi o que foi colocado na questão, mais 3 mol do ânion NO3 menos aqui, né, então nós vamos ter uma concentração de 4 mol para a solução aquosa. Então nós observamos que esses dois aqui são iguais e que esse aqui é maior. Tá bom? A concentração aí é de íons na solução aquosa. O que é que isso vai influenciar na nossa solução? Vamos analisar aqui agora lendo os itens. Tá bom? Para a gente não esquecer, vamos colocar as concentrações aí. Lá na solução aquosa, aqui é 2 mol, aqui também é 2 mol, e aqui é 4 mol, dobra, né? As três soluções têm o mesmo ponto de congelação. A gente vai observar que, pelo menos essas duas aqui, pela concentração, nós estamos falando também de solutos iônicos, elas vão ter o mesmo ponto de congelação, tá bom? Mas essa terceira aqui não vai ter, ela vai ter um ponto de congelação ainda menor, tá bom? O nitrato de potássio e o sulfato de magnésio terão o mesmo ponto de congelação, só que a solução aquosa de nitrato de cromo terá um ponto de congelação menor. Então esse item aqui não é o item correto, né? Então nós não podemos verificar isso, né? Então descarta aí o item A. Os pontos de congelação decrescem na seguinte ordem. O do nitrato de potássio é menor do que o sulfato de magnésio, que é menor que o do cromo. A gente observou que esses dois aqui são iguais, então esse item está errado. A solução de nitrato de cromo tem ponto de congelação mais baixo que as soluções dos outros dois sais? A gente observou que sim, né? Os dois primeiros sais, o nitrato de potássio e o sulfato de magnésio, com a mesma concentração lá na solução aquosa, tem o mesmo ponto de congelação, né? E o nosso nitrato de cromo com a concentração maior em mol por litro lá na solução aquosa, ele vai ter um ponto de congelação mais baixo. Então esse aqui é o item correto. Vamos analisar os outros, né? O ponto de congelação de cada solução depende do seu volume, não depende do volume, depende da quantidade de partículas do soluto aí no caso, né? No caso a gente viu que depende da quantidade de partículas iônicas aí na solução. Então descarta também letra E. As três soluções têm pontos de congelação maiores que o da água? Não, são menores que da água, já que nós temos a adição de um soluto fixo. Então a letra C aí é o item correto, ok? Então esses são exemplos de questões relacionadas a propriedades coligativas. E eu encerro aqui essa aula.